Olá, queridos. Esse vídeo ele foi produzido especialmente para que nós possamos tirar dúvidas e nele eu farei a correção da atividade proposta na plataforma do Google sobre análise combinatória. Eu percebi que alguns de vocês tiveram os mesmos erros, então decidi produzir esse vídeo para que vocês acompanhassem o desenvolvimento de cada questão. Então vamos lá. Na primeira questão, Yasmin lança um dado sem que Isadora veja. Yasmin apenas diz que o número mostrado pelo dado é ímpar. Determine a probabilidade de Isadora acertar. Então, para iniciarmos essa correção, eu vou colocar aqui número 1, né? Mas vamos recordar aqui um pouquinho. O que é probabilidade, né? A probabilidade é a área do estudo da matemática que nos permite calcular as chances de um evento ocorrer em um experimento aleatório, ok? E o que são esses fenômenos aleatórios? São aqueles em que os resultados eles não podem ser previstos. Então eu vou colocar aqui, ó, na primeira questão. O evento, né? Na verdade, que evento é esse? Na primeira questão. O dado lançado, ele nos apresenta 6 faces, não é isso? Só que o número mostrado tem que ser ímpar. Então vamos lá, das 6 faces do dado, quais são os números ímpares? 1, 3 e 5, não é isso? Isso quer dizer que nós temos aqui 3 elementos nesse evento, ok? Ah, tá, 3 elementos, mas qual é o meu espaço amostral, que eu vou chamar de U? O meu espaço amostral são todas as possibilidades, são todas as faces desse dado. Então, que faces são essas? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Agora, eu vou calcular a probabilidade. Qual é a probabilidade, né, de Isadora acertar? Num espaço amostral de 6 elementos, a probabilidade é de 3 em 6, ou seja, se eu simplificar essa fração, eu terei, na verdade, por 3, não é isso? Então vai me dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%, ok? Então 50% é o resultado da primeira questão. Já na questão número 2, determine a probabilidade de se conseguir 2 números iguais no lançamento simultâneo de 2 dados. Então, assim, lançamento simultâneo, o que nós temos que pensar nessa questão? Qual é, na verdade, o número total de possibilidades? Vamos pensar nesse número total de possibilidades, tá? O número total de possibilidades é o que vai determinar o meu espaço amostral. Se são 2 dados e cada um deles tem 6 faces, eu vou ter 6 vezes 6, que vai me dar o quê? 36 possibilidades. 36 possibilidades. Beleza. Mas a questão é bem clara quando pede para que determinemos a probabilidade de se conseguir 2 números iguais. Tá, então eu preciso pensar nesses números iguais. Como são 2 dados, pode sair 1 com 1, não é isso? Face 2 com face 2, face 3 com face 3, face 4 com face 4. E aí a gente tem aqui também face 5 com 5 e face 6 com 6. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6. Então, no total de
36 possibilidades, eu vou considerar 6 em 36. Simplificando por 6, nós teremos 6 dividido para 6, 1, não é isso? 36 dividido para 6 vai dar 6, que é igual a uma dízima, que vai dar 1,6, 6, enfim. Tem um período que se repete. E aproximando aqui, eu tenho aproximadamente igual a 17%, né? Então, assim, é simples, porém, muitas das vezes a gente acaba criando obstáculos no desenvolvimento. Vejamos a terceira questão que está aqui, ó. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto de divisores positivos de 60, então vejam vocês, ó, divisores positivos de 60, tá? Determine a probabilidade de que esse elemento seja primo. Então vamos primeiro analisar um pouquinho qual é o meu espaço amostral. O meu espaço amostral são todos os divisores de 60, né? Então vamos lá. Quais são os divisores de 60? Como assim, Adriana? Divisores de 60? Não lembro. Eu vou dar um exemplo lá no primeiro segmento do ensino fundamental. Se você tem 60 balas, é possível distribuir essas 60 balas sem sobrar para quantas pessoas? Então, você pode fazer isso. Você pode dividir para uma pessoa, ela vai ficar com 60 balas. Para duas, que cada uma ganha 30. Para 3, que cada uma ganha 20. E assim vai, né, gente? Para 4, para 5, para 6, para 10, para 12, para 15, para 20, para 30 pessoas e para 60, ok? Então, nós temos aqui, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho um espaço amostral de 12 elementos, ok? Acontece que o exercício, ele destaca, né? Tá bem aqui, ó. Que tem que ser um número primo. Então, desses números que aqui nós temos, quais deles são primos? O que é um número primo mesmo? É um número que só tem 2 divisores, um em ele mesmo. Então, os números primos aqui são o número 2, o número 3 e o número 5, tá? Então, qual é a probabilidade de um total de 12 elementos que são divisores de 60, eu vou considerar apenas 3. Então, simplificando essa fração, eu vou ter 1/4, não é isso? E 1/4 é a mesma coisa que 25%. Só vocês dividirem 1 por 4, né, gente? Ó. 1 para 4 não dá, acrescenta-se um zero e uma vírgula, 10 por 4 vai dar 2, 2 dividido para 4, 8, para chegar a 10, 2, vamos concluir essa conta, acrescenta-se um zerinho, 20 por 4 dá 5, fechamos, 0,25, que é a mesma coisa que 25%, ok? Então agora nós resolveremos outra questão, que é a questão de número 4, que diz assim: um dos anagramas da palavra vida é escolhido ao acaso. Qual é a probabilidade de que no anagrama apareça a palavra diva? Bem, nós já estudamos, deixa eu colocar aqui, número 4 da correção, nós já estudamos anagramas, certo? Lembrando que a palavra vida tem 4 letras diferentes. Isso quer dizer que para calcular o total de anagramas, eu posso trabalhar com fatorial. Lembram disso? Então, vou trabalhar com 4 fatorial. O que é o 4 fatorial? 4 fatorial é
4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, eu tenho 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, eu tenho 24 anagramas que podem ser formados com as letras da palavra vida. Acontece que para a palavra diva, eu só tenho uma possibilidade. Então, a probabilidade vai ser uma da palavra diva num total de 24 anagramas. Se eu simplificar isso, 1 dividido para 24 vai dar 4,1666, que é uma dízima periódica composta, né? E aí vocês podem trabalhar com uma aproximação para 4,2%. Isso vai depender de quais respostas são apresentadas lá nas alternativas, tá? Mas aqui está o resultado, tá? É uma probabilidade de 1 em 24, porque são 24 anagramas. Mas, considerando o anagrama diva, ele só tem como aparecer uma vez, né? Então, 1 no total de 24, que é 4,16666. Agora, nós desenvolveremos a questão 5. O que nós temos na questão 5? 12 competidores disputam um campeonato de xadrez em que o resultado não permite empate. De quantos modos diferentes podemos ter a classificação dos 3 primeiros lugares? Bom, aí, gente, nós percebemos claramente que é uma questão na qual nós vamos trabalhar com arranjo, né? Que é o chamado arranjo simples, tá? Lembrando que quando a gente trabalha com arranjo, a ordem importa, que é diferente de trabalhar com combinação simples. Então, vamos lembrar a fórmula de arranjo? Eu posso considerar 12 elementos tomados de 3 a 3. Mas por que 12 elementos? Porque são 12 competidores. Lembram disso? Mas, de quantos modos diferentes podemos ter a classificação dos 3 primeiros lugares? Então, eu vou trabalhar de 3 a 3, ok? E aí a gente vai substituir aqui na fórmula de arranjo. Qual é a fórmula do arranjo? Vocês se recordam? Arranjo, né? E a gente coloca aqui ANP, que vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial, tá? E aí, como é que a gente desenvolve isso? Eu tenho um arranjo de 12 elementos tomados de 3 a 3, então vai ficar 12, não é isso? Fatorial sobre 12 menos 3 fatorial. Então, o que a gente tem aqui na verdade? Esse arranjo vai ser 12 fatorial, 12 menos 3, 9 fatorial, e aquele esqueminha que eu já havia ensinado. O denominador é 9 fatorial, então eu sigo com o fatorial em cima no numerador até o 9. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Repete o 9 de baixo. Corta-se 9 fatorial do numerador com 9 fatorial do denominador. E quanto que dá 12 vezes 11 vezes 10? Então, a minha resposta para esse arranjo vai ser nada mais, nada menos do que 1320, que é a alternativa letra B. O que nós observamos? Ana comprou um conjunto ornamental para jardins composto pela Branca de Neve e os 7 anões e pretende organizá-los em fila. De quantas maneiras diferentes esses enfeites podem ser organizados no jardim? Bem, é bem simples também, gente. Então, assim, a questão número 6, a gente vai trabalhar com a Branca de Neve e os 7 anões. Então, nós temos, na verdade, 8 elementos. Basta que nessa conta nós trabalhemos com
permutação, né? Vamos trabalhar com a permutação simples. Permutação de 8 fatorial. Quanto que é 8 fatorial? 8 fatorial vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? Vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai me dar um resultado de, 8 vezes 7, 56. Tá, aí 6 vezes 5, 30. 120, tá? Aí vai, isso, vamos 40.320. 40.320 é a alternativa E do exercício, tá? Agora, nós iremos para número 7. Qual é a questão 7? Deixa eu só procurar aqui que eu já até me perdi um pouquinho. Questão 7. Tá bem? Escolhendo, observe o resultado de uma pesquisa na classe de Júlia. Essa pesquisa apresenta quantos alunos têm computador e quantos não têm. Isso tem bem a ver com a nossa realidade no momento, né, gente? Na turma de Júlia, 18 alunos têm computadores, né, no caso, e 12 não têm. Escolhendo um aluno dessa classe ao acaso, qual é a probabilidade de que ele tenha computador? Então, o que a gente tem que pensar aqui nessa conta? Primeiro, no espaço amostral. Quantos alunos tem na classe? Então, vamos trabalhar com aqueles que têm computador, que são 18, mais os que não têm, que são 12. Isso vai me dar um total de 30 alunos, tá? Então, esse espaço amostral, que é 30, precisa ser considerado. Mas qual é a probabilidade de que ele tenha computador? Mas quantos têm computadores mesmo? São 18. Então, eu vou trabalhar com 18 que tem computador sobre um total de 30 alunos. E aí, a gente tem aqui que simplificar por 6, não é isso? Vai dar 18 por 6 dá 3, 30 por 6 dá 5, 3 quintos. Quando a gente divide 3 por 5 vai dar 0,6, que é a mesma coisa que 60%, ok? Como a resposta na alternativa está em fração, a gente vai marcar aqui, ó, a letra C, 3 quintos, ok? E a 8ª questão, né? Que questão é essa, na número 8? O time de vôlei de uma cidade vai fazer uma seleção para escolher um jogador que irá se juntar à equipe para disputar um campeonato. No dia do teste, apareceram 24 meninos da própria cidade e 12 meninos de outra cidade vizinha. Qual é a probabilidade do escolhido ser da cidade vizinha? Bom, isso é simples, gente. O conjunto universo ele vai considerar todos. Então, tanto os 24 meninos da própria cidade, quanto os 12 meninos da cidade vizinha. Isso vai me dar um total de 36 meninos, ok? Mas a probabilidade, a pergunta é qual a probabilidade, qual é a chance do escolhido ser da cidade vizinha? Quantos são da cidade vizinha? São 12, então a gente vai trabalhar com 12 num total de 36. Simplifica essa fração pelo próprio 12, que fica mais... Acelera um pouquinho o nosso cálculo, aí vai dar 12 por 12 dá 1, 36 por 12 vai dar 3, e aí eu tenho 1/3. 1/3 vai me dar uma dízima periódica de 0,333, né? E aí a gente pode aproximar esse resultado ou não, porque as alternativas elas se apresentam em fração. Então, o resultado correto vai ser a letra C, 1/3. Meus queridos, eu tentei improvisar essa correção aqui quando percebi a maioria dos erros, né? Alguns erros foram os mesmos para todos os alunos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Acreditem que foi apenas para que eu pudesse auxiliá-los nessa correção, tá bom? Desculpem por qualquer erro na edição, mas eu acredito que valeu aqui a intenção. Um grande beijo para vocês.